Gente, eu confesso para vocês que se tem uma coisa que eu não abro mão é de fazer auditoria interna de verdade, tá? E eu geralmente até falo para o cliente, ó, esquece que hoje eu te conheço, que eu conheço a empresa, que eu ajudei a definir os processos muitas vezes na sua empresa. Hoje eu não sei de nada, eu sou só uma auditora, eu não sou consultora. Só que eu sei que isso não acontece na maioria das empresas. As auditorias, elas são meros relatórios com evidências que às vezes não são reais para apresentar na auditoria. E sabe como que eu sei isso, gente? Porque eu audito o cliente que faz auditoria interna. O ano passado, que não fui eu que fiz, o ano passado eu atendi um cliente e eu fui chamada lá depois da auditoria interna deles. E quando eu peguei o relatório da pessoa que fez a auditoria interna, eu não conhecia a empresa, eu não conhecia a auditora que fez, que inclusive foi uma boa auditoria, mas pelo apontamento da auditora, eu sabia que algumas coisas, por exemplo, ali não estavam boas. Só que às vezes a gente até pontua de uma forma para o cliente tratar de fato aquilo às vezes não prejudicar na auditoria externa, mas a gente sabe qual é a realidade. Às vezes pelo relatório você olha e você fala, impossível, isso aqui não é dessa forma. Gente, eu principalmente, eu já fui responsável de SGQ de mais de um cliente durante muitos anos. Eu já fui auditada inúmeras vezes. Eu sei que dá para fazer muita coisa só para a gente mostrar para a auditoria se a gente quiser. Então, quando você chega no SGQ que você acabou de assumir e você pega um relatório, não tem como você confiar nesse relatório, gente. Você não sabe como ou em que condições aquela auditoria realmente foi feita. É através da auditoria interna que você, responsável de SGQ ou consultor, você consegue identificar os pontos que necessitam urgentemente de mudanças até a próxima auditoria externa. É a auditoria interna que vai te dar ali algumas direções, tá? Então esse é o outro motivo pelo qual você tem que fazer uma auditoria interna, porque é através da auditoria interna que você vai direcionar as suas ações no tempo que você tem disponível, entendeu? Além disso, gente, quando você faz uma auditoria interna de verdade, não é quando você preenche relatório, emitir relatório faz parte do processo da auditoria, mas é só um detalhe. O mais importante é você ir lá e ver com seus próprios olhos como é que estão as coisas, entrevistar as pessoas, entender se elas entendem o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, o que está documentado. Por quê? É através da auditoria interna, gente, que você vai descobrir o quê? Quais processos estão, de repente, de fato ali alinhados, né, aos procedimentos, aos processos que foram definidos para a empresa. Você vai conseguir perceber também se o que está definido no sistema de gestão da qualidade atende minimamente os requisitos da norma, porque sim, gente, eu já peguei relatório de auditoria interna que estava escrito que o requisito estava atendido. Quando eu fui auditar, simplesmente não existia o atendimento daquele requisito, tá? Então, cuidado com isso daí. É aquela coisa, passa por uma, duas auditorias, mais uma hora, alguém vai pegar. Claro que a gente não consegue pegar tudo, mas na auditoria interna, minimamente você tem que ver se os requisitos da norma, eles estão atendidos. Outra coisa, quando você faz a auditoria interna, você vai ter a oportunidade de descobrir o que de fato funciona e o que não funciona no sistema de gestão da qualidade que você está assumindo. E uma outra coisa que eu acho importantíssima, que é o quê? Na auditoria interna, você vai conseguir avaliar quais os pontos fracos, né, dos processos das pessoas e quais os pontos fortes dos processos das pessoas e do próprio SGQ. Gente, a auditoria interna, quando você assume o SGQ, ela serve para te mostrar
onde você deve focar os seus esforços até a auditoria externa e o que você vai fazer depois. A auditoria interna, ela vai direcionar você sobre o que você tem que fazer e onde você precisa mexer no SGQ de forma assertiva. Sabe aquela história, você acabou de assumir e você não sabe o que você está encontrando? Na auditoria interna você vai conseguir ter uma boa base de onde você está pisando. E aí você vai definir, olha, a parte de controle de informação documentada, na minha visão não está muito boa, mas está atendendo um requisito, todo mundo já entende isso daqui, eu não preciso mudar. Agora, a parte de repente lá de calibração está ruim, tem um monte de equipamento sem calibrar, o processo que tem aqui, sei lá, para validar os certificados é um processo muito ruim. Então o que é mais importante? Mexer lá no processo de controle de informação documentada ou corrigir a parte de controle de calibração? Então vai lá na parte de controle de RMM. Só que você só vai perceber isso na auditoria. E é por isso que a gente faz auditoria interna.